Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia quem tá aí, bom dia quem vai chegando. Bom dia, me pegaram aqui, ó, retocando a maquiagem para dar realmente assim um bom dia com esse sorriso maravilhoso que Deus me deu e eu amo de coração. Eu herdei da minha mãe, herdei. Então, estamos aqui, vou esperar alguns chegarem, mais algumas pessoas chegarem, vocês vão ver aqui, estamos aqui na minha home office, vão ouvir um pouco, às vezes, alguns carros passando aqui, mas estamos aqui para começar uma rota, uma jornada deliciosa essa semana que vem até dia 29, isso mesmo, nós vamos começar um ano finalizando janeiro, mudando de vida, né? É isso daí. A gente, óbvio, né, que estamos sempre prontos para recomeçar uma vida. O nosso recomeço de vida é sempre em cada momento presente, mas podemos sim, de forma inteligente, aproveitar essas convenções humanas para a gente também fazer isso, né? Para a gente aproveitar para já pegar esse embalo, usar esse subterfúgio da mente, do inconsciente coletivo, também para começarmos as nossas mudanças que nós precisamos fazer a cada momento, né? Essa mudança, ela está sempre disponível para nós a cada momento. Então, nós vamos começar essa live. E com essa live nós vamos ter, depois aos poucos você vai perceber aqui no meu perfil as datas certinhas das outras lives que nós vamos ter, são aulas, né? São aulas sequenciais que nós vamos ter aqui, sempre a esse horário, 8 horas da manhã, você vai poder seguir às 8, mas pode seguir também depois gravadas aqui, né? A gente vai subir depois também gravadas lá na nossa rede social vizinha também, porque o meu objetivo nós precisamos, né? Isso cada vez mais uma urgência, mas é uma urgência de cada momento presente, de que nós possamos acordar para a vida que Deus nos deu. Gente, nós precisamos acordar para a vida que Deus nos deu. Essa é a nossa. Isso urge, e já urge desde 2000 anos atrás. Desde 2000 anos atrás. Já urge para que nós acordemos para o grande amor de Deus. Mas então, justamente por isso que o nosso tema de hoje, essa primeira aula dessa rota, uma rota para ser livre e feliz, uma rota para você acreditar e amar para mudar. Isso mesmo, essa rota começa hoje e vai finalizar dia 29, para te dar ferramentas para você seguir esse caminho da felicidade. A rota para ser livre e feliz é acreditar e amar. A base de toda a nossa mudança é o amor e a fé no sentido de fé espiritual, mas a fé concreta também, é aquilo que nós acreditamos e que nos leva no dia a dia. Então, por isso mesmo que nós estamos começando hoje, né? Estamos começando hoje. Oi, Maria Cleusa, seja bem-vinda também. Por isso que começamos hoje essa rota maravilhosa, né? Essa rota bendita, bem-vinda Priscila, essa rota gostosa que vai nos clarear, vai nos tirar, limpar os nossos olhos para essa verdade que já existe dentro de nós e nós vivemos como se não, né? Vivemos ali no looping, eu gosto de dizer que a gente vive no looping do dia, né? Levanta cedo, leva a criança para a escola, ou enfim, levanta cedo, vai tomar café, arrumar café para a família, depois leva a criança na escola, vai trabalhar, volta, almoça, depois volta de novo trabalhar, enfim, a gente vira nesse looping, que é o que nós aprendemos na nossa infância, com os nossos pais. Seus pais faziam isso na sua infância? Obviamente, né?
talvez, dependendo da sua idade, sua mãe não faz. Mas não. Acho que mesmo assim, vocês que já estão aqui já. Oi, Eliana, amiga querida. Beijo, bem-vinda. Então, talvez a sua mãe, seu pai, sua mãe já fazia isso, né? Também, já saía para trabalhar. Mas, normalmente, é o que nós aprendemos, vimos e aprendemos conscientemente, e hoje está no nosso inconsciente, essa verdade de viver no looping, levantar cedo, tomar café, uma criança para a escola, depois ir trabalhar, depois voltar a almoçar, depois trabalhar de novo, voltar para casa, arrumar janta ou preparar um lanche. Esse looping que nós vivemos todos os dias, e a gente vai continuando reforçando esse looping todos os dias se a gente não acordar. Se não acordarmos, a gente vive nesse looping e não acorda para prestar atenção na riqueza de cada momento presente. O que cada momento presente, como nós estamos vivendo cada momento presente. E quando eu digo cada momento presente, obviamente, eu estou aqui falando, a maioria dos que me seguem aqui são católicas, porque eu sou católica desde pequenininha. Todo o meu conhecimento, a maioria do meu conhecimento, todo o meu conhecimento espiritual veio da espiritualidade católica, na qual eu vivo, na qual eu sou consagrada, na qual eu vivo uma consagração a Deus através dos movimentos focolares, como focolina casada. Sim, essa é a base da minha espiritualidade, né? É todo esse conhecimento e vivência e experiência de Deus, né, que eu quero transbordar e venho transbordando já aqui há muitos anos, vem dessa espiritualidade. Então, é isso que eu quero transbordar aqui para vocês, mas também transbordar a riqueza do autoconhecimento, que também já tem aí mais de 15 anos, né? 15 anos que eu tenho vivenciado essa riqueza maravilhosa que existe dentro de nós, além dessa alma maravilhosa que é a expressão de Deus, né? Porque nós somos o Ruá de Deus, né? Quem me segue já viu algumas lives minhas, eu repito isso sempre, né? Porque enquanto pessoa física, somos filhos dos nossos pais, né? Somos filhos do nosso pai, nossa mãe, mas enquanto alma, enquanto espírito, enquanto Ruá, nós somos o transbordar do amor de Deus. Nós somos a face de Deus aqui no mundo com a nossa característica, né? Eu gosto sempre de dizer, eu sou a face de Deus aqui no mundo com o nome de Wagnilda, né? Eliana é a face de Deus aqui no mundo com o nome da Eliana. A Priscila, todos que estão aqui são a face de Deus no mundo com a sua especificidade, com o seu olhar, com o seu jeito de ser. Oi, Marcelo, que também é como Marcelo, é a face de Deus no mundo aqui com o nome de Marcelo. Isso é o nosso Ruá, isso é a nossa alma, isso é a nossa essência, né? Aquilo que nós somos. Mas, claro, obviamente, como nós nascemos fisicamente, nós viemos dos nossos pais e nós trazemos todas essas verdades, né? Nós trazemos toda essa verdade no nosso dia a dia. Mas, justamente, nós estamos retomando aqui, né? Porque essa rota é para nos acordar disso, para nos acordar para a vida plena que Deus nos deu e nós não vivemos. Para acordar para essa riqueza maravilhosa do amor de Deus, que é 24 horas no dia, e às vezes a gente vive alguns minutos assim, prestando atenção e apropriando disso. E esses minutos já tá, nossa, que delícia, a gente ama, né? Cada um da sua maneira, né? Talvez o quanto você vive uma espiritualidade, né? Nesses seus momentos de intimidade, de conexão, você vive essa delícia, né? Que é essa conexão com Deus, quando você olha para uma natureza, contempla uma natureza linda daquele jeito e fica assim, de boca aberta, né? Imagino que o Marcelo está aqui também, né? Marcelo constantemente está aí ligado no turismo e
em contato com essa natureza maravilhosa, é uma forma da gente estar contemplando e amando a Deus. Olhar essa riqueza é contemplar o Criador. Então, por isso que a gente gosta tanto de estar na natureza, a gente gosta, porque todas essas coisas é uma conexão com esse Deus que nos habita, que é essa verdade que a gente carrega, e nós não nos acordamos, mas não acordava, estamos acordando, né? Todos que estão me seguindo e agora também vão continuar nessa rota, inclusive eu já te convido, né? Vocês que estão começando comigo, essa rota vai até o dia 29 desse mês. Não é todos os dias, mas eu vou ter quase dia sim, dia não, uma aula sequencial para te dar ferramentas para acordar para essa verdade que já te habita, tá? Que já existe dentro de você. Por quê? Porque a minha missão no mundo, eu sinto isso como o meu coração que pulsa, a minha missão no mundo é ajudar as pessoas a viverem livres e felizes, porque é isso que Deus quis para nós. É isso que Deus nos trouxe no mundo, para sermos livres e felizes. E essa liberdade, essa felicidade, ela é para ser manifestada na nossa vida 24 horas no dia. Não estou dizendo para a gente ficar rezando 24 horas no dia, no sentido que a gente entende como rezando, né? Como dizia já meu pai da minha infância, né? A Wagnilda vai fechar a porta da igreja. Já desde a minha infância, minha adolescência, minha juventude, às vezes a gente ia para as missas ou para as celebrações, né? Meus pais já diziam, não, vamos embora e deixa a Wagnilda, depois ela vai, porque ela vai fechar a porta da igreja. Porque com a minha juventude, a minha adolescência, eu já sentia isso, né, com esse conhecimento dessa riqueza de Deus, eu já percebia isso, mas com a minha adolescência, né, com a minha pouco conhecimento de maturidade, que é psicológico, né, eu achava que isso só ia acontecer todo o tempo que eu estava na igreja, né? Então, por isso, parece que eu ia estendendo cada vez mais todo o tempo que eu estava ali, porque era gostoso mesmo, né? Era quando parece que eu estava ligada, eu estava antenada com aqueles jovens, com aqueles adolescentes, e a gente fazia coisas gostosas. E a gente, muitas das vezes, por incrível que pareça, na minha adolescência, nos meus jovens, era assim, né? A gente andava com a Bíblia para cima e para baixo, porque foi nesse período que eu conheci, desde esse período, né? Conheci toda essa riqueza. Inclusive, aqui um particular que eu vou contar aqui só para vocês que estão aqui. Foi assim que eu comecei meu namoro com meu esposo hoje, né? Porque naquela época nós dois participávamos do grupo de jovens, foi ali que nos conhecemos. E a gente ia pro barzinho, ia no grupo de jovens, né? E a gente levava, né? Porque saía de uma reunião e já ia pro barzinho, já levava a Bíblia. E ali nós começamos, eu e meu esposo. Isso é um particular, gente, ó. No livro Cântico dos Cânticos, acho que era isso mesmo, no livro do Cântico dos Cânticos, nós começamos a dizer os salmos, como seria bom se a gente se conhecesse, se a gente se amasse, enfim, todas essas piras do primeiro amor ali, né, da adolescência, que é muito gostoso. Mas, retornando ao assunto, que é justamente o tema de hoje, a gente aprender, essa jornada é para a gente aprender o quanto que a gente pode viver mais tempo dentro dessa vida plena que Deus já nos deu. E não é só na igreja. Claro que a igreja, desde as minhas adolescentes, claro que a igreja nos relembra disso, a nossa comunidade, a nossa forma de meditar, os nossos momentos de oração, de meditação, de contemplação na natureza, todos esses momentos já nos conectam com Deus, mas parece que depois a gente sai e fala, não, agora deixa eu viver. Né? Como infelizmente eu já ouvi pessoas falando, né, ai, nossa, isso doeu no meu ouvido naquela época, mas ainda me dói, né? Pessoas dizendo, não, aqui dentro da igreja eu sou uma pessoa, aqui é o meu comércio, aqui eu tô vendendo, aqui é o meu comércio, não vem uma coisa lá na igreja, outra coisa, meu Jesus amado, como isso me doeu, né, e também talvez essa seja uma das coisas que foi acumulando nesse percorrer do tempo,
que me fez chegar a esse momento, né? Esses momentos, esses últimos anos, que gente, não existe isso. Não existe eu sou uma pessoa na igreja, depois aqui no comércio eu sou outra pessoa, não. Nós podemos, a nossa felicidade resiste, a nossa liberdade, a nossa felicidade reside no fato da gente aumentar justamente o tempo de conexão com Deus. Hoje muitos de nós, né, nos relembramos disso na Eucaristia, na missa, com o Evangelho, enfim, com todas as nossas orações, aquilo que a gente aprendeu já desde a infância. Mas isso é uma verdade para a gente viver 24 horas em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive. E isso não é uma prisão, isso é a liberdade, isso é a nossa liberdade. Por quê? Porque eu vou dizer aqui para vocês, né? E aqui eu quero fazer um cenário para onde eu estou conduzindo cada um de vocês e me conduzindo também, porque essa é a minha vida, né? É por aqui que eu me conduzo até o dia que Deus me chamar, né? É um constante crescer. Mas eu não quero crescer nisso junto, porque, gente, isso é uma riqueza deliciosa. Viver em Deus, em tudo que a gente faz, é uma riqueza deliciosa que nos faz viver a abundância de Deus. Porque isso já é uma verdade dentro de nós. Eu vou te dizer aqui, talvez eu podia fazer um trocadilho aqui, mas não sei o quanto vocês vão me interagir. Então, mas eu vou deixar aqui só para a gente pensar. O que é Deus? Né? Se eu fosse fazer uma pergunta aqui, o que nós aprendemos que é Deus, tá? Por enquanto só a parte boa, né? Depois a parte, porque nós aprendemos, infelizmente, que Deus é um cara que fica te olhando, te cuidando para ver o que você está fazendo de errado, né? Infelizmente, nós teve essa parte sim que a gente aprendeu, né? Mas não, já corta, apaga isso, tá? Apaga isso. Deus não é esse cara que fica te vigiando para ver o que você está fazendo de errado, de forma alguma. Isso aí chama-se pai e mãe. Essas figuras aí chama pai e mãe que nós guardamos aqui dentro da nossa cabeça, infelizmente, porque é ok, né? Apesar de todo o amor que nossos pais nos têm, eles faziam isso, era a função deles, né? Mas essa não é e nunca foi a função de Deus, tá, gente? Deus é 24, eu estou falando 24 horas porque essa é a nossa medida de um dia, né? Para dizer que se repete todos os dias, mas Deus é pleno amor. Deus é plenitude de amor. Deus é 24 horas amor. E eu vou te dar mais alguns que a gente aprendeu, né? Alguns adjetivos, né, que digamos assim, de que a gente aprendeu de Deus. Deus é amor, Deus é abundância, né? Quando você olha para a natureza, você consegue contar quantas folhinhas tem? Eu tenho aqui, ó, no meu jardim, aqui, olhando aqui um pé de romã. Eu olho daqui, eu não consigo é um pezinho de romã só e eu não consigo contar as folhas desse pé de romã. Se eu parar um tempo, óbvio que vou. Mas olha aqui atrás, olha a beleza que eu tenho aqui. Né, mesmo essas plantas, olha essas flores maravilhosas, se eu for contar as pétalas, as flores, isso é riqueza, isso é abundância, eu estou falando um minúsculo de uma natureza, assim como o mar, né, olha as areias do mar, ou mesmo as águas do mar, olha o oxigênio, que é a base fundamental da nossa vida, o oxigênio, a gente tem só um pacotinho de oxigênio? Não, gente, a gente tem oxigênio, isso é abundância. Isso é Deus, isso é manifestação de Deus. Tudo que é abundância é manifestação de Deus. Então Deus é plenitude de abundância, o céu maravilhoso, o mar, as areias, a natureza, o oxigênio, então tudo isso é manifestação, mas Deus também é liberdade, plenitude de liberdade, Deus é felicidade, Deus é harmonia, Deus é acolhimento, e várias palavras eu poderia ir seguindo aqui, que é Deus. E aí eu começo, por isso essa é a base, né? Essa é a base da nossa sequência dessa rota, tá?
E ainda faça um paralelo, tá, gente? Convida mais e mais pessoas, porque a minha missão, e essa é a nossa também, imagino eu, porque se a gente trabalha, se a gente vive, se você trabalha para ajudar alguém, né? Alguém com o seu serviço, com a sua manifestação de Deus através do seu serviço. Se você faz isso, é porque você quer alguém feliz, né? Ajudando através dos seus trabalhos. Então, todos nós temos esse desejo, só que a maioria de nós não somos acordados para essa verdade. Então, eu conto com vocês que estão participando comigo dessa rota aqui, dessa jornada, Acreditar e Amar para Mudar, até dia 29. Eu conto com vocês para convidar mais e mais gente, seja na live, enquanto estamos aqui, vai convidando, manda essa setinha, sabe, essa setinha que tem aqui. Convida pessoas que você gosta aí, ó, para quem você deseja que seja feliz, acordar essas pessoas para ser feliz, vai mudando, vai mandando a setinha. Vai ter essa aqui hoje, depois terça-feira já é a próxima, né? A próxima aula dessa nossa sequência é terça. Então, mas aqui já vai convidando pessoas para acordar para isso. Vamos fazer um mundo cada vez mais livre e feliz. Mas voltando aqui ao nosso, que a gente estava dizendo, Deus é toda essa plenitude. Deus é toda essa abundância. E aí eu pergunto, né? Deus mora, onde que Deus mora? Deus mora, sim, para nós católicos, Jesus também está presente, Jesus também está presente na palavra, Jesus está presente na Eucaristia, mas tem um lugar muito especial que Deus habita plenamente, é dentro de nós, porque nós somos essa expressão de Deus, né? Essa vida de Deus, tudo que é vida manifesta a expressão de Deus. Então, o lugar especial que Deus habita é o nosso coração, é a nossa vida, é a nossa essência, é a nossa verdade. Deus e eu é a nossa verdade, a nossa essência mais pura. E se Deus é tudo isso, vamos começar a olhar para a nossa vida. Qual a porcentagem de amor que eu vivo? Por mim, por Deus, pelas pessoas ao meu redor? Qual é a porcentagem de amor que eu manifesto comigo? Qual é a porcentagem? Eu vou usar a referência do meu dia, que eu digo 24 horas. Dentro de 24 horas, qual a porcentagem que eu vivo no amor? Que eu vivo no amor por mim, né? Que eu me cuido, que eu me amo, que eu cuido dos meus cabelos, dos meus olhos, do meu corpo, da minha saúde, que eu cuido da minha alegria, que eu cuido de ser feliz, que eu uso ferramentas para acordar. Bom dia, lindona, bom dia, Elma. Quantos por cento da minha vida eu vivo esse amor por mim e quantos por cento eu vivo o amor também, um transbordar desse amor por mim para as pessoas, esse amor de Deus em mim para as pessoas? Quantos por cento eu vivo isso? Quantos por cento do nosso dia eu vivo em paz? Quanto por cento do nosso dia eu vivo a abundância? Quantos por cento? Olha só no recorte de um dia. Quantos por cento do meu dia eu vivo na abundância? Quanto por cento do meu dia eu vivo feliz? Eu sou feliz, eu vivo essa felicidade. Quantos por cento na minha vida eu vivo na liberdade? Percebe que é isso que eu quero nos acordar? Se Deus é abundância, a nossa vida, se nós nos abrimos, se nós acordamos, que é isso que eu estou fazendo aqui, né? Que eu vou seguir aqui com vocês, né? Até dia 29, dentro dessa sequência, dessa rota, dessa jornada. É isso, para acordar, por que é? Por que se Deus é tudo isso e Ele habita dentro de nós, por que nós vivemos só, eu diria às vezes 1% e olhe lá, de toda essa abundância, de todo esse amor de Deus? Por quê? Mas, enfim, fica aí com segue comigo, vamos continuar. Eu vou fazer aqui uma analogia justamente para a gente fazer essa sequência, tá? Para a gente ir respondendo aos poucos essa pergunta que eu estou fazendo aqui. Por que é que Jesus veio ao mundo? Né? Quem é
cristão, católico aqui, conhece um pouco, né, da pessoa de Jesus. Oi, Silvana, seja bem-vinda também. Conhece um pouco da vida de Jesus? Eu vou fazer por que é que Jesus veio ao mundo, sabe por quê? E olha assim, olha de uma forma bem resumida, né? Eu fiz isso ali no Advento, mas eu vou fazer de forma bem resumida, né, a história de todo o Antigo Testamento, né? Nós temos todo o Antigo Testamento, Deus tentando se manifestar com o homem, Deus se manifestando, querendo dizer que ele ama, que ele cuida, mandando maná do céu, tirando o povo do Egito para a liberdade, enfim, vários livros da Bíblia nos ensinando que Deus está querendo falar para o povo: acorda, gente, que eu sou amor, vocês prestem atenção na vida de vocês, que eu sou amor. E depois de muito tempo, né, como a mesma passagem fala, depois de quanto tempo Deus se manifestar através dos profetas, dos antigos profetas, ele falou: quer saber de uma coisa? Vou me fazer homem para estar junto com eles, para acordá-los dessa grande verdade. Qual que é a grande verdade que Jesus veio trazer ao mundo? Que Deus é amor. Lá, já 2024 anos atrás, 2025, opa, atualizando, já 2025 anos atrás, Jesus já veio ao mundo para dizer isso que eu estou querendo nos acordar, né? Que é uma verdade plena do nosso dia a dia. Que Deus nos ama 24 horas no dia, que Deus é abundante 24 horas, que Deus quer nos curar 24 horas no dia, que Deus quer que nós sejamos livres e felizes 24 horas no dia. Jesus, ele veio aqui e a vida dele foi para dizer o quanto Deus é amor, o quanto Deus nos ama. Oi, Catarina. O quanto Deus é pleno de amor 24 horas no dia. E essa sequência que eu estou aqui é justamente para a gente começar. Eu quero começar a questionar para que a gente possa, né, botar o óculos e clarear a nossa visão. Bom dia, Catarina. Clarear a nossa visão sobre essa referência. Se Deus é pleno amor 24 horas no dia, quantos por cento que eu vivo disso? E quantos por cento eu quero viver? Então, já, isso é tão urgente, Deus é tão amoroso, é tão urgente que ele já mandou Jesus, já se fez homem em Jesus, para, além de tudo, nos manifestar. E Jesus, por gratuidade, quis dar a sua vida. Oi, Jorge. Jesus quis dar a sua vida, inclusive, para falar: olha, vocês querem saber, de uma vez por todas, eu vou me fazer e vou pagar na cruz, para vocês justamente ter essa liberdade concreta, para vocês acordarem para essa liberdade concreta que vocês têm 24 horas no dia. E nós vivemos 1%. E eu quero dizer aqui, tá? Eu estou apenas eu querendo ajudar cada um de nós a acompanhar esse raciocínio. Não é para nos deixar culpa, tá? Porque dentro ali, mais para frente, vocês vão ver, a culpa é algo que impede o nosso crescimento, né? Então não é para... Os nossos pais deram para nós, nos ensinaram o melhor que eles podiam. E nós também, durante toda a sequência da nossa vida até aqui, nós aprendemos tudo aquilo melhor que nós conseguimos e que nos trouxe até aqui. Mas nós precisamos apropriar dessa riqueza. E aqui eu vou fazer uma analogia, também gosto demais de analogias. Eu vou te falar, não sei o quanto já me ouviram falar, mas eu vou fazer a parábola aqui do pão e queijo. Vocês já ouviram eu falar? Quem já ouviu eu falar dessa parábola pão e queijo aqui alguma vez em lives anteriores, vai ouvir de novo, mas é bom para a gente relembrar. Essa parábola do pão e queijo, eu já contava ela já lá nas minhas aulas de crisma que eu dava com 15, 16 anos de idade, né, esses dias. Mas é uma parábola muito clara, né, que isso se me marcou desde lá, né, isso desde lá já veio me chamando para acordar para essa vida, né, essa vida
que é a vida natural nossa, não é nada excepcional. Claro que é excepcional porque é Deus, mas é a vida natural nossa, né? Mas ok, vamos lá para a parábola do pão e queijo. Deixa eu tomar uma aguinha antes disso. Então, como que é a parábola do pão e queijo? Conta a parábola aqui. O pai, né, foi fazer uma viagem de navios, vamos colocar navios mais antigos, né? Um pai com a família foi fazer a viagem de navio, foi levar a família para fazer uma viagem de navio, de um lugar para o outro, para experimentar o que é um navio, né? Mas o pai era muito pobre, os pais eram muito pobres, de uma condição muito difícil, né? Então, a única coisa que eles tinham de ir era comprar o ingresso do porão, né? Então, ele comprou, era o pai, a mãe, né? E 3 filhos, um dele adolescente, e aguarda aí que esse adolescente aqui vai fazer história. E eles foram nesse navio, né? E foram no navio e foram fazer essa viagem ali no porão, né? E tá ok, já tá bom, né? Mais ou menos como a gente faz na nossa vida, já tá bom, viver assim 1% do amor de Deus na nossa vida já tá bom, é isso mesmo, né? É isso que eu aprendi com os meus pais, é isso, já tá ok, né? E assim, a gente vai tocando a nossa vida com 1 ou 10, às vezes alguns com 1, às vezes com 10% ali, né, do amor de Deus na vida da gente, no dia a dia. E assim era a vida, assim os pais, achando que estava fazendo muito ainda, assim como os pais, o pai dessa família, né, achou que já era muito, nossa, já estou levando a minha família para fazer um passeio de navio, né, nossa, já é muito, mas eu tenho condição de levar no porão e tá ok, né, e eles começaram a fazer essa viagem ali no porão um dia, né, e eles, o que é que lá eles fizeram? A mãe, né, com todo amor e carinho, também pobrezinha, né, mas ela podia, o que ela tinha condição era de fazer um pão com queijo, e assim ela fez, era uma viagem ali de uma semana, ela fez pão com queijo para uma semana, ela estava certa, né, com o conhecimento que ela tinha, a condição que ela tinha era essa. Então ela fez isso e já fez muito com o conhecimento que ela tinha, para não deixar passar fome, porque com pão e queijo a gente pelo menos não passa fome, né? É só pão e queijo todo dia, mas pelo menos não passa fome. Então a mãezinha fez isso, embalou um monte de pão e queijo para todo mundo comer durante esses 7 dias, né? E achando que já estava fazendo muito, e estava mesmo, né? Mais ou menos como nós, mas tudo bem, vamos lá. E assim foi, um dia pão e queijo, né? 2 dias, pão e queijo. No 3º dia, um belo adolescente, que é, né? O adolescente, é uma fase da nossa vida bem isso, bem assim, né? Pra gente se rebelar, para acordar, será que tem alguma vida diferente além dessa que eu tô vivendo, né? O adolescente é sempre, por isso todas as crises, né? Na adolescência que a gente vive com os nossos pais, porque a gente quer questionar tudo, né? O adolescente, ele começa, é a fase que ele começa a questionar, como assim, é só isso que eu tenho, é só essa vida? O meu pai me ensinou, mas aí ele rebela com o pai, ele rebela com a mãe, e isso é natural, tá, gente? Isso é uma riqueza maravilhosa que Deus colocou dentro do nosso corpo psíquico, é maravilhoso, né? Nós aprendemos toda a riqueza na infância com os nossos pais, ali desde bebê, andar, caminhar, gatinhar, mas depois começamos também a aprender algumas coisas que não são tão boas com os nossos pais. E ok, que ótimo, chega na adolescência, o adolescente começa, eu falo porque às vezes acho que o Jorge tem aqui alguns filhos, né? Então já aproveita, faz e acorda para isso, tá, Jorge, com os filhos adolescentes aí, de acolher naturalmente a rebeldia dos adolescentes, acolher com amor, porque eles estão encontrando dentro deles uma forma de viver o amor, porque todos nós viemos ao mundo e esse é o nosso desejo, por mais que seja rebelando, por mais que seja questionando, né, são caminhos que a gente está fazendo na nossa vida para buscar o amor, para buscar a plenitude do amor que é Deus dentro de nós e na nossa vida, né? Então assim também o nosso adolescente da história. O nosso adolescente da história falou, quer saber, já é o 3º dia comendo pão e queijo.
Eu sei que minha mãezinha é muito bondosa, eu sei que ela fez isso para comer, mas assim, hoje eu enchi o saco, hoje eu não quero comer pão e queijo. Eu vejo um tanto de gente passar lá em cima no navio, feliz, cantando, dançando. Eu vou lá ver o que, que eles estão comendo. E aí, o adolescente fugiu do pai e da mãe e foi lá para cima de manhã e começou a olhar, e aí eles viram, nossa, olha que legal, aqui tem mais comida, e no navio, não sei naquela época, mas hoje é assim, então já vamos trazer para cá. E ele percebeu que ali, nossa, olha, tinha comida de graça ali, nossa, meu Deus, olha aquilo ali, nossa, salame, nossa, salaminho, meu Deus, olha esse tipo de pães, meu, frutas, gente, olha essa mesa de frutas. E ele foi ficando louco, né? E ele ia assim, disfarçadamente, como todo adolescente, foi lá, ia, pegava uma uva e comia. E, meu Deus, que delícia, né? E aí, depois que ele sutilmente já se satisfez, já voltou rapidamente pro porão, e, né? Para os pais não perceber e tal, voltou, né? Aí, ok. Aí, quando foi à tarde, falou, mas se eu fiz isso de manhã, eu vou fazer agora também. Caladinho, sorrateiro. Ele, de tarde, foi para Laura, que estava com fome, fugiu dos pais e viu de novo aquelas mesas deliciosas e comia, né? Sutilmente, assim, inteligente, ele ia, pegava uma coisa e outra, sem fazer muita alarde, isso, e assim foi o primeiro dia. Ele falou, nossa, meu Deus, isso é que é vida! Isso é que é vida, ter tudo isso daqui para eu comer, mas nossa, agora eu aprendi, eu vou fazer isso de novo. E aí, no outro dia de manhã, no quarto dia, lá vai ele de manhã e vai, e aí ele... Só que no quarto dia ele foi, comeu e viu que a coisa estava tranquila e ele continuou por lá, né? Comeu, tomou café da manhã, ficou comendo, bebeu suco, frutas e tudo que ele nunca tinha visto, assim, para ele, né? Ele tinha experimentado e ele falou, vou ficar aqui mais um pouco, ninguém tá me vendo mesmo, ninguém tá percebendo, tanto de gente, vou ficar por aqui. E ele começou a se deliciar daquele ambiente ali, né, do povo da primeira classe. Ele tinha subido para a primeira classe, né? Então ele subiu, oi Douglas, e ele, tô contando uma parábola, tá, Douglas? Bem gostosa, depois você pega o início dela ali, né? A parábola do pão e queijo, né? Então, no quarto dia, depois de comer só pão e queijo, dos 3 primeiros dias, no quarto dia ele já foi, o adolescente saiu do porão, foi lá para a parte de cima da primeira classe, tomou o seu café delicioso e comeu no meio daquelas coisas deliciosas e falou, vou ficar mais um pouco. E aí, de repente, né, ele passa ali, e aí os pais começam a dar falta do filho, cadê o filho? Cadê o outro adolescente? E aí, de repente, também o capitão, né, que estava passando por ali, percebeu ali e falou, olha, parece que essa pessoa não é daqui, tá parecendo que a pessoa não tá daqui. E aí o capitão já sutilmente, assim, com toda delicadeza, mandou uma governanta ir lá ter esse adolescente para conversar com esse adolescente. E aí ela foi, bom dia, e chamou ele pelo nome, oi Joaquim, bom dia, tudo bem? Tudo bem. E ele já começou a ficar sem graça, né? E aí ela, você tá por aqui? Você tá sozinho? Não, eu tô com os meus pais. Que bom, Joaquim, você tá com seus pais? Mas não tô vendo seus pais, ontem eu te vi aqui, você já tava sem seus pais, hoje de novo você tá sem seus pais? Você tá com seus pais, você tá tudo bem, tá tranquilo? Quem são seus pais? Né, a dona Maria e o João, tem os meus irmãos também. E aí, nesse interim também, o pai e a mãe já aflitos, né? Já aflitos de procurando o adolescente lá no porão, no navio, que era ele julgava que era, né? Tava lá, onde ele ia passar a viagem toda. Ele não tá aqui. Se ele não tá aqui, ele deve ter saído. Esse Joaquim é meio afoito. Ele deve vamos subir lá em cima para ver se ele tá lá em cima. Pelo menos se o capitão nos pegar, eu falo que eu tô procurando meu filho. E aí eles subiram para lá e nesse enquanto ali a governanta está conversando com o Joaquim. Os pais, lá o Joaquim. Eles a mãe, nossa, todos felizes e vão lá do lado da governanta. Joaquim do céu, o que você está fazendo aqui, meu filho? Nós estávamos te procurando, onde você estava?
E a governanta, orientada pelo capitão, porque o capitão estava olhando lá de longe, né? Estava acompanhando lá de longe, orientada pelo capitão, a governanta tinha que pedir um passaporte, né? O passaporte deles, o vouchers, né? Do navio, o passaporte que eles traziam ali. Aí a governanta falou: olha, desculpa, senhor, porque eu vi o Joaquim aqui, eu vim conversar com ele, conversando com os pais, né? E eu vi que ele estava sozinho, fiquei preocupada, mas eu posso pedir, o capitão quer que eu peça para vocês o ingresso de vocês no navio, né? O voucher de inserção de vocês no navio, para eu checar direitinho. Aí o pai, ai meu Deus do céu, nossa, ai Joaquim, o que você nos apronta? Nossa, lá vai, agora nós vamos ser punidos, porque estamos aqui na primeira classe, né, e a gente, nossa, estamos aqui, e nós somos do porão. E aí, olha, me desculpa, e o pai já cheio de desculpa, já pegou ali, já o voucher, né, e falou, olha, a senhora me desculpa, adolescente é assim mesmo, tá? Me desculpa, mas daqui, ó, tá aqui, eu sei que nós não somos daqui, toma aqui, ó, e entregou ali para a governanta, e aí ela, ué, mas esse é o seu voucher do navio? Posso pegar os outros? E como dentro do navio você tem que andar, tinha que andar ali, com cada um com o seu passaporte, né? Me dá de novo o passaporte, o voucher de todos vocês, de toda a família. Aí pegou um, e pegou outro, pegou... Ué, mas esse passaporte de vocês é de primeira classe. E já estava no 5º dia. Tinha só mais 2 dias da viagem. E onde que vocês estão? Aí o pai, não, como assim? Você tem certeza? Não, nós vivemos no porão. Eu acredito, eu comprei quando eu pedi para eles, porque era só o dinheiro que eu tinha, eu pedi do porão. E nós estamos no porão comendo pão e queijo todos os dias. Não, o passaporte de todos vocês é de primeira classe. Vocês têm direito a tudo isso que está aqui, não só o Joaquim. Vocês todos têm direito a essa comida, a essa beleza, a essas músicas, a esse som, a toda essa beleza que tem aqui. Aí, nossa, eles pulavam e faziam festa e abraçaram o Joaquim. Ai, Joaquim, que bom que você nos ajudou. Nossa, então. E aí eles começaram a viver. Então, essa parábola é para nos mostrar o quê? Justamente isso. Que nós vivemos a nossa vida no porão. E tá achando que tá bom, porque é isso que nós damos conta. Porque é o que o pai falou, era isso que o pai achava que dava conta, né? Com a condição dele. Era de viver, de fazer essa viagem no porão. Mas ele não sabia, quando ele soube que ele tinha um voucher, um passaporte de primeira classe, ele percebeu que ele tinha direito a tudo isso, e assim, é para isso que eu tô aqui, é para isso que eu abri e comecei a falar cada vez mais, para nos mostrar que todos nós temos um passaporte de primeira classe. Não é porque nós somos ricos ou pobres, brancos ou negros, felizes ou tristes, não, independente. Todos nós temos o passaporte de primeira classe. E esse passaporte de primeira classe nos dá direito à vida plena de Deus. Jesus Cristo veio falar justamente isso, gente. Jesus Cristo veio justamente... Oi, Tiago, seja bem-vindo por aqui. Jesus Cristo, Deus se fez homem em Jesus só para nos acordar, para nos libertar e nos acordar que nós temos um passaporte de primeira classe, que nós não precisamos, né? Quem chegou agora, Tiago, estou justamente contando uma parábola que acho que vale a pena depois voltar e assistir, que essa parábola nos diz, né, que nós vivemos a vida num porão, é como a viagem de um navio, que nós vivemos, passamos a nossa vida no porão do navio, porque nós achamos que é isso que nós damos conta de pagar, porque nós achamos que é isso que nós damos conta de viver. Nós vivemos a nossa vida comendo pão e queijo todo dia, porque é o que nós damos conta, como a mãezinha da história, da parábola ali, né, o que ela dava conta. Mas nós não nos acordamos que nós temos um passaporte de primeira classe. E isso é tão importante para Deus e para nós que Ele
se fez homem em Jesus para nos acordar disso. Que nós podemos ser livres e felizes. Nós somos, essa é a nossa verdade. Nós viemos ao mundo para vivermos plenamente essa liberdade, essa felicidade. Por quê? Porque a nossa essência veio de Deus. A nossa essência veio a nossa alma, a nossa essência veio da manifestação de um Deus que é pleno amor e já de primeira deu o passaporte de primeira classe para todo mundo. Não só para quem está aqui, mas mesmo para aquele que está na rua, aquele pobre que está na rua. Todos nós temos a mesma dignidade de primeira classe, que é a dignidade do amor de Deus, né? É todos nós, mas e por que então, né? E aqui eu volto, né? É essa a grande riqueza a qual nós somos chamados a viver essa manifestação, né? Esses dias, né, 2 domingos atrás, teve o que a gente chama de epifania, né? Dentro da Igreja Católica, que é manifestação de Deus, né? E eu dizia na minha live da epifania que nós somos hoje essa manifestação do amor de Deus no mundo, em tudo que nós fazemos, e é 24 horas no dia, gente, não é só quando a gente está na igreja, não é só quando a gente está num grupo, não é só quando a gente, não, é 24 horas, nós somos, enquanto alma, viemos aqui para sermos a manifestação do amor de Deus aqui na humanidade, com o que nós fazemos hoje, né, e por isso que eu chamo que é aumentar essa jornada que eu estou fazendo, começando hoje até dia 29, né? Não é todos os dias, mas depois você perceba aqui que vai ter uma aula sequencial até o dia 29, que é uma jornada para nos acordar que nós vivemos 1%, 10% de toda a riqueza que nós podemos viver nesse mundo com o nosso passaporte de primeira classe que Deus já nos deu. Mas, infelizmente, nós vivemos com isso. E sabe por quê? Que é isso que eu vou começar a descerrar. Eu vou dar só uma pincelada, que nós já estamos também caminhando para o nosso final da aula de hoje, mas já quero deixar esse gostinho já para a próxima aula. Nós, infelizmente, não vivemos esse amor pleno de Deus, porque grande parte do que nós vivemos em cima daquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos, como o pai da família da parábola, que nós só temos um passaporte para viver no porão, comendo pão e queijo todo dia. É isso que nós acreditamos, é isso que nós vivemos. E a base do que nós acreditamos, e aqui eu vou já dar uma outra abertura para onde nós vamos caminhar nessas aulas, né, até dia 29, que é a grande riqueza de nos abrir, por quê? Porque Deus se manifestou e ele veio hoje, ele se manifesta na nossa alma. Mas essa alma, se não fosse esse corpo, ela estava aqui? Não. Então, se esse corpo não precisasse, se ele não fosse tão importante, Deus não tinha nos dado esse corpo, né? Nos permitido ser corpo físico. Então, nós também, enquanto espírito, enquanto vida, precisamos começar a conectar essas riquezas que Deus já fez na nossa vida, né? Em toda a humanidade, Deus foi dando inteligência, né? E fomos descobrindo todas essas riquezas, luz elétrica, água canalizada, enfim, todas essas riquezas que nós temos hoje, o DNA, a descoberta do DNA, tanta riqueza da medicina, tudo isso é manifestação do amor de Deus. Então, nós precisamos integrar isso na nossa vida como manifestação do amor de Deus. Então, o nosso corpo, né, já é uma manifestação do amor de Deus. Não sei o quanto vocês têm conhecimento de biologia ou de saúde, não, mas eu, lá atrás, fiz ali os primeiros anos da minha faculdade, foi de biomedicina, mas foi justamente para me encantar com a riqueza do ser humano, do corpo humano, a riqueza do corpo humano. Mas não vou aqui dar uma aula de biologia, mas eu vou dizer só uma coisa que eu estou encantada desde a virada do ano. Na virada do ano a gente foi ali para uma chácara e tal, e em um determinado momento ali eu escorreguei e esfolei o joelho.
né? E numa pedra, a gente estava num gramado que tinha chovido, eu e meu esposo escorregamos ali, e eu esfolei o joelho e fez um esfolado enorme, assim, mais ou menos desse tamanho, vermelho, o sangue doendo e tal, né? Tudo bem, ok, continuamos ali, a nossa virada. Gente, e de lá para cá eu comecei a olhar esse joelho. Hoje fazem-se 17 dias, né? E eu não fiz nada, para não dizer que não fiz nada, óbvio, a cada dia eu comecei a jogar aguinha para lavar, né? Lavar, passar uma pomadinha, coisa básica, né? Todos os dias. Mas eu comecei a olhar dia a dia. Meu Deus, como o nosso corpo é perfeito. Porque assim, o que eu fiz? Eu continuei o meu dia a dia normal, claro, né? Usando roupa para não encostar no joelho, porque estava doendo. Às vezes doía, né? Mas só isso. E o meu corpo começou, né? Os leucócitos, aí a pele começa a ficar aquele vermelhidão em volta para poder tirar tudo o que é ruim, todas as coisas ruins, e já começar a fazer a pele, fazer a nova camada de pele, e ali as camadas de pele começaram a vir, e eu fui seguindo dia a dia. Hoje tem 17, tá desse tamanhozinho assim, o final da minha, né, desse ralo que era desse tamanho, ele veio dia a dia silenciosamente se curando, e eu olhava ali e falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo para esse joelho? Nada, mas meu corpo inteiro tá trabalhando para fazer essa cicatrização, um mínimo, né, um milímetro de um exemplo do que já acontece 24 horas na nossa vida. O que você está fazendo para o teu coração pulsar? O que você está fazendo para o teu pulmão também respirar esse oxigênio? O que você está fazendo para o teu sangue estar jorrando vida em todo o seu corpo? Nada. Então, se você não está fazendo nada, isso é a manifestação de um Deus que habita dentro de você, que já está fazendo. O nosso corpo físico é a manifestação de um Deus. Toda a riqueza e a beleza do nosso corpo físico é a manifestação de um Deus. Então, eu estou falando isso porque também quero chegar agora numa outra função, num outro órgão maravilhoso que é a nossa mente. Esse órgão fantástico, né? Já diz assim, acho que tem o Thiago aqui talvez pudesse até falar melhor do que eu, né? Thiago é psicólogo, está aqui conosco também, né? Quantas pessoas, e psicólogos, psiquiatras, neurologistas, enfim, em todo o decorrer desses anos, desde a época de Jesus Cristo, estou falando isso para fazer justamente esse paralelo do que nós vamos utilizar nessa semana, toda essa sequência, as pessoas vão aprendendo da riqueza que nós temos, que é a nossa mente. E eu tô dizendo isso porque na mente, a mente ela registra ela registra tudo que nós vivemos até aqui. Algumas coisas no inconsciente, no subconsciente, outras a gente lembra. Poucas coisas a gente lembra. Quando eu, por exemplo, lembro com os meus 8 anos, quando eu fiz a minha primeira Eucaristia, que foi um momento fantástico, né? Que eu me achava assim, eu com aquele vestido que minha mãe mesmo que fez, todo bordado para a primeira Eucaristia, eu ia receber Jesus, e aquilo para mim, meu coração pulsava, então foi um forte impacto emocional, por isso eu trago na minha memória esse dia como se fosse ontem, eu na fila lá do lado de fora da igreja, lá em Pires do Rio, onde a gente morava, na fila, esperando para entrar junto com todos que iam fazer a primeira Eucaristia. Essa imagem fotográfica eu tenho registrado na minha memória, na minha mente. Por quê? Porque foi um forte impacto emocional. Mas eu também tenho registrado na minha mente, né, como a gente brincou na virada do ano, né, nós somos 5 irmãos, e toda a virada do ano era uma ansiedade, né? Que às vezes eu percebo isso até hoje. Às vezes, quando eu vejo, eu falo, gente, mas por que eu tô tão ansiosa? Eu vou, libero, olho pra minha mente, libero. Por quê? Porque todo ano, nós 5 irmãos, meu pai saía, mas minha mãe para festejar, né? Mas nós 5 irmãos ficava assim. Eu fui a última, antes de virar o ano, né? Eu fui a última que apaguei a luz. Eu fui a última que tomei banho, e aí assim também no primeiro, assim quando era 00:01,
Meia-noite e um, se tiver algum irmão aqui assistindo, vai dizer disso, né? Meia-noite e um, saía todos os 5. Eu fui a primeira que acendi a luz, eu fui a primeira que tomei água, eu fui a primeira que tomei banho, eu fui a primeira. Tudo que era primeiro. Então era, né, aquele agito também, outro forte impacto emocional. Mas também o amanhã, o dia a dia, né? Como meus pais, eu trago na minha memória tudo nessa coisa maravilhosa que é essa mente, né? Essa mente traz registrado todas as coisas que a gente aprendeu nos nossos 30, 40, quase 60, que eu tô chegando esse ano, ou 70, quem tá aqui, todos esses anos, a memória vai registrando, né, na nossa mente essas crenças. E essas crenças é que vão conduzindo a nossa vida. Assim como no início, né? Como que nós aprendemos a andar? Porque nós começamos a dar os primeiros passinhos, caía, os primeiros passinhos, caía, e ali foram se reconectando. À medida que a gente, como bebê, ia fazendo isso, foram fazendo-se as sinapses, né, na nossa mente e foi se concretizando, puf, sei andar. E ali, então, eu aprendi a amar, é uma crença, no que eu tô dizendo, é o que eu acredito. Então, opa, aprendi, virou sinapse, eu dou conta, eu acredito que eu dou conta e eu começo a andar. Da mesma forma, a fala, né? Eu começo a gaguejar, a falar, e aí vão se fazendo todas essas sinapses. E eu, opa, acreditei, falei mamãe, e ali, puf, né? E ali aos poucos, e assim na sequência, tudo que nós fomos aprendendo. Aprendemos coisas boas e coisas ruins. Mas independente do que nós aprendemos e se virou crença na nossa vida, boa ou ruim, são elas que nos conduzem hoje. São elas, por que nós levantamos cedo, tomamos café, depois vamos trabalhar, depois vamos também. Por quê? Porque foi isso que nós vimos nossos pais fazendo. Nós aprendemos, nossos pais faziam isso conosco. Primeira coisa que ele nos dava era o café da manhã, depois já mandava para a escola, depois voltava para almoçar. Todas essas, eu estou dando coisas básicas, tá? Que são coisas que a gente está vendo claramente, que é o que nós repetimos hoje, né? São coisas óbvias que nós vimos no nosso dia a dia, que nós vivemos hoje, por isso que hoje nós levantamos, tomamos café e tal. Alguns, né? Já meu filho querido, amado, apesar de eu fazer isso, não é que toma café todo dia. Que, aliás, é aniversário dele hoje aqui, né? Meu Thiaguinho lindo. Meu filho mais velho. Mas, assim como todas essas coisas externas que nós aprendemos dos nossos pais e que hoje nós repetimos, várias coisas também que nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos colegas, de todas as pessoas de autoridade na nossa vida, hoje é isso que rege a nossa vida. Hoje é isso que nos leva a fazer as coisas, isso está coordenando o nosso dia a dia, a gente não percebe. Então, essa semana vai ser justamente para a gente começar a conversar um pouco sobre isso. Por que é que Deus é pleno amor? Eu sou plena manifestação de Deus. Deus é plena abundância, Deus é pleno de liberdade, Deus é pleno de felicidade. Por que é que eu não vivo isso hoje no dia a dia? Porque eu estou vivendo o que o meu consciente e o meu inconsciente estão me levando a viver. E aquilo que é bom, ok, né? Já dizia lá São Paulo, lá atrás, né? Lá atrás São Paulo já ficava perguntando isso. Naquela época ainda não tinha, acho, os neurologistas, né? Todo esse conhecimento do dia. Mas São Paulo já dizia, por que é que nós não fazemos o bem que queremos e fazemos o mal que não queremos? Então, hoje nós precisamos aproveitar toda essa riqueza, né? Por isso, nossa, que o Thiago também, consagrado a Deus, é psicólogo, né? Também acredito para ajudar mais e mais pessoas, quantos, né? Estou falando ele aqui, mas quantos no mundo hoje? Para ajudar-nos a perceber que nós não precisamos viver presos aos nossos, hoje chamamos de traumas, né? Que são as coisas que nos bloqueou na nossa infância, mas independente que bloqueou, nós acreditamos que é verdade. Nós acreditamos que é verdade que não somos bons bastante, porque nós não tirávamos 100 todo dia em todas as provas. Nós acreditamos que não damos conta de alguma coisa, porque na verdade, né, eu gosto de dizer, os nossos pais
eu como única mulher, né? Meu pai mexia com eletrônica, eu era muito curiosa, e meu pai sempre dizia, não mexe, não põe a mão que você não dá conta. Né? Então, hoje ainda, todas as coisas novas, já rompei milhares de coisas disso, né? Porque hoje eu continuo muito curiosa e estudiosa e tal, enfim. Mas o quanto isso regeu a minha vida. Quando eu queria fazer algo novo, não mexe não, que você não dá conta. Porque era o que meu pai falava toda vez que eu ia lá na oficina dele, queria aprender. Então, essas crenças começam a coordenar a nossa vida. E quando a gente percebe, quando a gente menos percebe, a gente está fazendo o mal que não quer, ao invés do bem que quer, que é a nossa verdade. A nossa verdade é que nós somos manifestação do amor de Deus. Mas nós vivemos a verdade que nós acreditamos por 60 anos, por 30 anos, por 40 anos. É essa verdade que nós estamos repetindo. Então, o meu objetivo aqui, é claro que nesses 7 dias é só acordar, né? A gente acordar, né? Até dia 29, vai ter várias aulas. Essa é só a primeira aula, só para a gente acordar, que a nossa riqueza é que nós temos um passaporte de primeira classe, nós acordarmos para isso, temos um passaporte de primeira classe, mas na próxima aula, que é terça-feira que vem, às 8 horas da manhã, eu vou falar justamente, o tema de terça-feira é esse, né? Pecado. O que é pecado? Né? Temos aí um outro estudo de pecado. O que é pecado? Né? Que hoje a gente entende, enquanto espiritualidade, que o pecado nos atrapalha de viver a manifestação do amor de Deus. Que é justamente um pouco sobre isso que a gente vai conversar na aula de terça-feira, porque é uma sequência do que nós, né, desse crescente, né? Eu quero levar nesse crescente algumas ferramentas que eu tenho trabalhado, que eu tenho estudado, que eu tenho trabalhado e ajudado já várias pessoas a deslanchar a liberdade e a felicidade dentro delas, né? Eu já tenho visto concretamente com os meus olhos e isso eu quero continuar a abrir para mais pessoas, né? Se Deus é pleno amor, é plena abundância, e essa é a nossa verdade, porque nós somos a essência de Deus, por que nós vivemos presos a tantas coisas que ainda nos trazem tristeza, sofrimento, né, com tanta coisa, com tanta limitação? Então, muito obrigada. Assim eu encerro a nossa aula de hoje, já deixando que você, se você gostou dessa aula, compartilha para mais pessoas. Quem chegou aqui agora, a Mi, que acabou de chegar. Mi, se eu fosse você, assistia do começo. Volta lá, vai ficar gravada aqui. Assiste desde o começo. Compartilha com mais e mais pessoas. E terça-feira que vem, 8 horas da manhã, de novo, nos encontramos para dar continuidade nessa jornada. Jornada acreditar e amar para quê? Para mudar, para sermos livres e felizes. Gratidão a cada um, um beijo, que seja um dia maravilhoso, que esse pleno acordar do nosso passaporte de primeira classe já nos relembre a cada dia, a cada minuto desse dia, de que nós somos filhos de Deus muito amados, muito prediletos. Um grande beijo, gente, um abraço, obrigada a todos que estão aqui e vem comigo. Terça-feira nos encontramos de novo, às 8 horas da manhã. Tchau, tchau.